O Damaso sempre diz que ele esperou a oportunidade certa quando ele percebeu que havia chance para fazer a grande mudança do câmbio. Eles entraram em 2019 com esse projeto de lei. A gente acompanhou tudo, acompanhou inclusive com o Congresso Nacional. Nós demos suporte para o deputado Otto Alencar Filho, né, que fez a relatoria. É muito interessante a FEBRABAN Educação porque a gente tem quizzes, tem o Kahoot, a gente tem o pré-teste, o pós-teste, né? Então, o Evandro sabe... É uma aula divertida, é uma aula gostoso. É muito gostoso ensinar e a gente tem tido muito sucesso. Tive o privilégio de dar aula para muita gente já, né? Eu dou aula de carta de crédito desde 96. Meu Deus. E agora acabou de sair uma nova brochura 821 lá, que altera um pouquinho a 745, que eu já estou estudando para colocar algo no ar, né? Essa é a nova aí, o CP também. Então, mas é um assunto que você precisa de constante atualização e estudo. Hello! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao seu podcast preferido, até porque outro melhor nem tem. Câmbio Desligo. Eu sou a Roberta Folgueral. Eu sou o Evandro Cassiano. E eu sou o Marcelo Lima. Bom, então vamos melhorar um pouco, porque a gente está indo para a reta final da primeira temporada. E como vocês verão, meus caros e minhas caras, Chave os de ouro, dois últimos convidados são assim... Olha, tá pesada, talvez a imagem nem carregue, né? Para você aí, dar uma olhada na capacidade da internet, ver se tá com banda larga boa, 5G ativado, porque Exatamente. vai ser bombástico. Bombástico. Tiro, porrada e bomba. Por favor, Evandro, passe a ficha corrida do nosso convidado de hoje. Marcelo Lima é atualmente assessor técnico especialista da Diretoria de Economia, Regulação Prudencial e Riscos da FEBRABAN, docente na FEBRABAN Educação. Anteriormente foi superintendente de produtos de câmbio e trade no Banco Safra, no Bank of America Merrill Lynch e no Banco ABN AMRO Real. Olha isso, que legal, hein? Histórico. Ele é graduado em Administração de Empresas com foco em Comércio Exterior, tem MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Dom Cabral, trabalha há 35 anos em Comércio Exterior e ele passou por várias instituições, especialista em crédito documentário, já foi instrutor da Finder, da FIA USP. Olha isso, para operações de Trade Finance. Esse eu não sabia, hein? E do curso de pós-graduação do IBMEC para Trade Finance. Ele atua como professor no módulo de gestão de operações de câmbio do MBA de Comércio Exterior e Negócios Internacionais da FGV, desde 2009. Meu amigo, que prazer ter você aqui. E que currículo, parabéns. Que jornada linda. Imagina. Obrigado. Prazer é meu estar diante... dois profissionais tão renomados no mercado, né? E uma alegria muito grande, uma honra estar aqui com vocês. A gente está bem feliz com a sua participação. Obrigado. Já agradecer gentilmente à FEBRABAN por ter topado, por ceder aí o Marcelo hoje fechando os 2 últimos episódios. O próximo não vou dar spoiler, você vai ter que ver. Espere. Mas é prazerzaço ter você aqui com a gente. Muito obrigado, FEBRABAN, por ter cedido aí o Marcelo. E o Evandro vai começar com a pergunta clássica, né? A clássica, depois de 35 anos, hein? Como que você foi parar no mercado de câmbio? Conta pra gente isso aí, Marcelo. Pois é, eu estava fazendo faculdade e uma situação bem difícil, não tinha nem o recurso para poder pagar a faculdade. E aí um amigo dentro da sala de aula, chamado Avelino, falou, sou do Lloyds TSB, na época era Lloyds Bank, falou, tá precisando de uma pessoa, um escriturário para a área de câmbio. Eu falei, eu quero, né? Eu já trabalhava há uns 3, 4 anos, mas não em banco. E aí eu fui. E comecei, e dali surgiu uma paixão pelo comércio exterior, pelo câmbio. Eu fiquei 14 anos e meio no Lloyds, tive 10 promoções, saí de lá como gerente de produtos. Eu fiquei 10 anos em operações e fiquei depois na gerência de produtos. Quando o Bank Boston me levou, já era a terceira vez que eles estavam tentando me levar, aí eu fui assumir um projeto de trade services. Eu tinha que desenvolver plataforma digital naquela época já. Isso, estamos falando aí do ano
de 2004. Como assim? 2004 a gente... Tem gente que ainda não saiu ainda, hein? Em 2004 a gente já estava criando lá assinatura digital para contrato de câmbio. E eu estava entrando no mercado nessa época. Então, e aí eu trabalhei 3 anos no Bank Boston e trabalhei 2 anos como produtos e 1 ano como venda especializada. Então ali o Bank Boston, o Lloyds foi uma escola em Trade Finance e Sem câmbio. dúvida. O Bank Boston me deu uma aula de como gerenciar produtos, era muita tecnologia envolvida, muita solução tailor-made para as grandes empresas. E depois do Boston, eu fui convidado para ser superintendente de produtos do Banco ABN, Eurobank. Assumi a área, tinha ali 7 pessoas comigo, 5 gerentes e cuidava de 22 produtos, mais ou menos. Então, você imagina, eu cuidava desde do câmbio espécie, que a gente distribuía nas agências, até a operação sindicalizada da Petrobras, por exemplo, Club Deals. Então, eu tinha tudo, FINIMP, pré-pagamento, NCE, tudo que vocês imaginam, carta de crédito, Interessante eu falar câmbio. 22 produtos em câmbio, que as pessoas não sabem disso, as possibilidades. A gente tinha muito, porque você tem as variações, né? FINIMP em reais, aí você tinha NCE, cupom cambial, que é captação de recursos na tesouraria swapado para dólar, você tinha captação de NCE dólar, você tinha NCE em reais. Então, você tem os produtos e as variações dos produtos, né? Então, você tinha FINIMP sem imposto de renda, era um produto que o banco oferecia totalmente estruturado. Enfim, eram 22 produtos que eu tinha. E o ABN foi uma grande história. Eu tive a oportunidade de ir para Londres, para Alemanha, Hamburgo, Frankfurt, conhecer como funcionava o mercado lá. E até levei um funcionário para ficar 6 meses em Londres. E quando o ABN foi comprado pelo Santander, aí eu fui para Boadilha, eu dormi em Madrid, mas ia para Boadilha exatamente para fazer a transferência da carteira. A gente tinha 6 bi de carteira em Trade Finance na Holanda para levar para a Espanha. Então, foi uma super experiência, 10 dias para fazer em tempo recorde, né? De fazer a migração de uma carteira dessa, conversar com todas as áreas na Espanha, né? Meu de Deus. crédito, de risco, da mesa, enfim. Todo o trabalho não foi simples de conexão. Eu fiquei mais 1 ano no Santander, voltei, fiquei mais 1 ano no Santander. E aí, quando o Bank of America me convidou para desenvolver todos os produtos ali de trade, né? Eles já tinham empréstimos internacionais, já tinham câmbio, mas precisava de alguém para realmente alavancar. Eu fui no início como venda especializada e 8 meses depois eles me convidaram para ser o VP de produtos e aí eu comecei a desenvolver FINIMP, Forfeiting, enfim, a gente foi desenvolvendo os produtos, né? O ACC, que eles não tinham, o ACE. Então, a história no Bank of America foi muito legal, foi interessante, né? A gente ia muito para os Estados Unidos, eu tive o trabalho de ter que ir lá para explicar para pessoas dos Estados Unidos, da Ásia e de Londres, o pessoal da Europa, como funcionava o Brasil. Vocês podem imaginar o que é explicar CC para o gringo, né? Já é difícil explicar para o brasileiro. Você exato. imagina para uma pessoa que não manja dos paranauês aqui no Brasil. É difícil explicar para o profissional de câmbio que não está acostumado. Exato. Já é. Porque o ACC é um produto híbrido, né? Ele é um contrato futuro e, ao mesmo tempo, é um financiamento, né? E aí o pessoal de fora falava, mas não é um derivativo? Não, não é um derivativo, né? Então, a gente tinha que ficar explicando. Foi um grande desafio. Fiquei 1 semana explicando como funcionava o mercado e para implantar produtos em banco internacional, você tem que aprovar globalmente. Então, eu tive que aprovar todos os produtos que a gente implantou globalmente. Às vezes, tinha 200 pessoas na audiência, no call, e você tinha que explicar tudo, né? E então, esse mercado do Trade Finance, ele tem muitas curiosidades. Ontem eu até falava num evento exatamente sobre, por exemplo, o estrangeiro não entende como o Brasil financia longo prazo por causa do Cash Conversion Cycle, que é exatamente o tempo em que o dinheiro vira produto. Para eles é 180 dias, 1 ano no máximo. Aí como é que você faz a operação de pré-pagamento de 7 anos? Isso é loan para eles. Isso é loan. Já vi no não é trade finance. E eu, no Bank of America, eu consegui, na época, reclassificar e provei umas questões tributárias e de descaracterização. Né? Se não descaracterizar, continua sendo operação de trading, tudo. Então, foram coisas que eu alcancei, assim, que eu gostei muito. A experiência foi trabalhar em 5 bancos internacionais, para mim, foi espetacular. E, um após o outro, eu fui aprendendo bastante
sobre as culturas, as diferentes culturas. Sem é dúvida. muito legal você ter diferentes culturas, porque Sim. isso é complementar. Aí, depois do Bank of America, o Safra, o vice-presidente executivo do Safra, me chamou e falou, nós queremos que você venha para cá, a gente precisa de alguém como você. E foi muito interessante, né? Fui trabalhar no Safra e também cuidei da área no início de venda especializada, cuidava das 100 empresas mais, dos grupos econômicos mais importantes, os large corporates, né? E depois disso eu fui para produtos também. Um amigo nosso, o Ricardo Ackel, saiu da cadeira e aí eu fui para o lugar do Que hoje está no Arb. Meu amigo, hoje tá no Exato, Banco Arb. Um grande abraço amigo. aí. Arb. Um lorde igual você, assim, né? Imagina, Um ele grande profissional, uma Ele é pessoa um cara incrível. espetacular, Sem né? dúvida. Uma experiência internacional, gosto muito. Um abraço aí, Ricardo. E então aí eu fui para lá e em produtos, aí logo em seguida chegou o Milani, que veio da HSBC, com uma visão internacional também, o que nos permitiu criar toda a governança de produtos. Então, resumindo, eu fiquei 4 anos e 4 meses no Safra. Depois que eu saí, eu tive uma passagem bem curta no Banco Paine. E depois parei uns meses. Foi quando a Febraban me convidou, o Rubens Sardenberg, né? Um abraço, chefe. Me convidou para poder... ele falou, nós precisamos elevar o nível dessa cadeira, precisamos transformar um pouco a Febraban em algo mais moderno. E a gente gostaria de contar com você na assessoria. E aí eu fui e estou lá quase há 5 anos, muito feliz. Bem assessorados, hein? Bem assessorado. Olha, Obrigado. com essa experiência. Ô, Marcelo, Obrigado. pelo que você conta da tua trajetória, incrível, né? Eu tenho conversado com muitos diretores de bancos, né? Eu não falei com os 200 ainda, mas eu falo bastante, mas já devo ter falado com uns 50, mais ou menos, aí nos últimos 40 dias, 30 dias. E uma coisa que eu vejo que é muito comum a essa cadeira, que é uma cadeira de ascensão profissional, que é a cadeira do diretor, né? Até para quem está assistindo a gente, está começando na jornada do câmbio, né? Está começando na carreira agora, é o conhecimento híbrido, né? A pessoa acha que quem entra no câmbio entende só do produto câmbio. Mas você está falando de aspectos tributários, está falando de legislação, está falando de comércio exterior. Sim. Né? Então, eu continuo sendo uma pessoa que eu fico tipo passarete, irritadaça, quando eu vejo que uma pessoa que quer trabalhar no câmbio não entende de comércio exterior. Perfeito. Pelo amor de Deus, escuta esse podcast, você, meu abençoado. Hoje é pra você. Tem que entender de comércio exterior, né, Marcelo? E muito. Não é? E muito, porque está totalmente ligado com o câmbio e com o trade finance. Você entender como é que funciona o desembaraço aduaneiro, como é que funciona ali a documentação, a ADI, que agora vai virar do INPE em outubro, né? Você entender como funcionam as DUIs, você entender a questão do frete, como que faz as remessas, você tem que entender também quando você faz remessas financeiras, entender o mundo é muito mais amplo, né? Muito mais, muito mais. Muito. E assim, eu tenho esse privilégio, como foi falado, né? Eu dou aula na GV desde 2009, né? E a gente fala, geralmente, no MBA da GV, você acaba falando bastante também da parte de importação, né, da de exportação, e você tem que falar de forma integrada. Sem Não tem dúvida. como você separar, porque o câmbio é meio que o final ou o início. Ele pode fazer o financiamento, o desembolso, e vai vir toda a parte aduaneira. Né? Ou você vai fazer um pagamento antecipado, você tem que acompanhar o embarque, Sem a dúvida. apresentação do documento. Então, eu sempre ligo as duas coisas, não tem como não ligar, né? E o que você falou, na Febraban, a minha visão abriu mais ainda, ampliou mais ainda, porque hoje eu transito na comissão de PLD. Esses dias eu falei para a comissão de compliance, para o comitê. Eu falo com o pessoal tributário na Febraban, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais, sobre o trabalho da comissão tributária para câmbio na Febraban. Então, eu vou transitando na tesouraria, nós estamos com a revisão do mercado interbancário. Então, não tem como pensar só na operação de câmbio simples, só de remessa e ingresso de recurso. Você tem um mundo ligado junto com o comércio exterior também. Eu acho isso sensacional. E, Marcelo, qual que é o papel do assessor hoje dentro da Febraban, né? A tua cadeira, o que ela representa, qual que é o papel dela para o mercado? Sim, o que eu faço na Febraban desde o início, eu tenho o comitê de câmbio, que é um comitê mais estratégico. São geralmente os diretores ou os superintendentes executivos, onde a gente trata da parte mais estratégica e geral, né? Do que a gente está falando com o governo, com o MDIC, o que nós estamos falando com a Receita Federal, como que a gente contata o DEREG, os temas principais de decisão
que os bancos precisam saber do que está acontecendo e pedir algum tipo de pleito, por exemplo. Então, o comitê é mais estratégico. Abaixo do comitê, a gente tem a subcomissão de câmbio, que é mais operacional. A gente tem hoje 50 bancos na subcomissão de câmbio. E a gente trata de temas operacionais. Então, o que eu faço? Eu peço pauta, eles mandam 30, 40 perguntas. Eu mando pelo Forms, então eu pego as respostas. Quando vem, né, os gráficos, os comentários, eu consolido tudo aquilo e a gente discute na reunião. Então, isso vira um benchmark para muitos bancos. Muitos bancos fazem consulta até para poder implementar. Ele fala, o banco do lado faz, eu não faço, mas agora eu tenho como mostrar esse relatório aqui dentro. Olha como está o mercado. Então, a gente ali também tem as pautas informativas onde a gente coloca para eles o que a squad de câmbio faz. A squad é um grupo mais técnico, menor, onde a gente vai, junto com o Pinheiro Neto, que são os nossos advogados, a gente vai linha a linha de cada legislação. Então, por exemplo, desde que saiu a consulta pública, primeiro saiu o projeto de lei, avaliamos tudo, né? 5387. Depois a lei 14286 em 21, linha a linha, a gente analisa na squad e repassa isso para o grupo consultivo. Então, o grupo consultivo recebe o resumo, mas a squad é que trabalha profundamente, pesadamente. Exato. E aí a gente trabalhou em todas as consultas públicas, por exemplo, a 90, a 91, a 93 e as resoluções 277, 78, 79, 80, 281, enfim, consulta pública 96, né? E depois a 337, enfim, todas que saem, a gente trabalha profundamente, discute não só com a squad, mas a gente tem reuniões com o DEREG. Então, eu ligo para o DEREG e falo, olha, semana que vem a gente gostaria de discutir com vocês. Para quem não sabe, quem é o DEREG? O DEREG é o... Pode ter alguém, né? Vamos... Não, é verdade, desculpa. Não, a gente tem isso? os nossos chavões, né, do mercado. O DEREG é o Departamento de Regulação Prudencial. O Otávio Damasio é o diretor. Você tem o Ricardo Moura logo abaixo. Você tem equipe, tanto da parte de câmbio, com o Lúcio lá, né, Holanda, como o Eduardo também, Nogueira, e outros, né? Você tem o Paulo Marcelo, a Luciana na parte de capitais internacionais e outras pessoas também, né? Rafael, esqueci o sobrenome dele agora, mas enfim, acho que é Press. Mas enfim, você tem uma equipe muito grande no DEREG e a gente discute no detalhe com eles. E não só isso, meu trabalho na Febraban também, o que a gente conseguiu mudar, foi eu conseguir trazer para perto as outras associações de classe. Ah, isso é importante, hein? Isso é fundamental a gente discutir juntos. Então, eu falo com a Ambima, eu ligo lá para a Erika, olha, vamos discutir, nós estamos discutindo agora o mercado de INR, né, que vai mudar com a 373. A Kelly, eu ligo para a Kelly e falo, olha, a Bracan, aí a gente, Kelly, vamos trazer aí o Varanda, o Márcio Estrela, vamos conversar. Então, a gente fez muito isso nas consultas para ver o que eles iam colocar de pleito, né? Então, tem a Bracan, a BBI, né? Então, a BBI, o André, que é a Associação de Bancos Internacionais. A BBC, que é a Associação de Bancos Comerciais. Então, a gente junta esse pessoal e a gente tem um ótimo relacionamento. Que bacana. Então, a gente não tem relacionamento de competição, a gente tem relacionamento, assim, de cooperação. Boa. E é muito bom trabalhar. Então, resumindo, na Febraban, a gente cuida do comitê de câmbio, dos grupos consultivos, da squad de câmbio e do grupo de correspondência internacional. Então, a gente tem lá o de relações internacionais. Então, esse pessoal é o pessoal que capta funding nos bancos, que faz operações estruturadas, né? Então, esse pessoal que participa de eventos internacionais com bancos, com banqueiros lá fora para captar linha. Há tempo atrás, eu trouxe o pessoal da Câmara Árabe brasileira para poder falar de finanças islâmicas, por exemplo, uma coisa que eu mesmo nem sabia que tinha um detalhamento. Importantíssimo, né? A gente faz esses eventos, então a gente anda muito. E ali eu falo com todo o mercado, né? Então a Febraban é muito dinâmica. Inclusive, quero fazer aqui um disclaimer. Olha como eu tô hoje. Chique, hoje, hein? Na hora que eu morder a língua, eu não sei nem qual língua, mas eu vou morder. Disclaimer. Quem é mais jovem, às vezes, né? Tem uma visão de que estar ao lado de federações e associações parece uma bobagem, né? Então, e mais jovem não é só de idade, né? Mais jovem de maturidade de mercado também, né? Não tem nada a ver com idade isso. Mas você pode ter uma percepção de que, pra que eu vou ficar? Nossa, que pagação de sapo. Gente, existe um negócio chamado relacionamento institucional que, para todo player de mercado, é muito importante.
Se eu sou uma corretora, se eu sou um banco, se eu sou um correspondente, se eu sou uma fintech, eu tenho que me associar aos meus afins para que a gente consiga construir um ambiente melhor para aquele grupo de afins. Sim. Então, quando você atua no câmbio e você não está conectado à federação ou uma associação que reúne pessoas com os mesmos objetivos, você está enfraquecido, você está sozinho. Exato. Então, o relacionamento institucional, ele é importantíssimo. E aí, assim, as pessoas falam, o lobby. O lobby nos Estados Unidos é uma coisa... Profissão. Você precisa se juntar com pessoas para ficar forte, para falar com o regulador. Nossa, tá todo mundo tomando... O próprio beat de mercado que o Marcelo falou, né? Tá todo mundo tomando puta puxão de orelha lá do Banco Central, porque tá todo mundo entendendo errado. Pera, Banco Central. Vai um pouco mais devagar. Vem aqui, pessoal. Se tá todo mundo errando... Tá todo mundo errando é porque talvez parece seja que não a norma tá tão claro, que não tá clara. Né? Né? Vamos ajudar o mercado a compreender melhor aqui o que o regulador quer, como esse relacionamento fica... Não é um relacionamento de hierarquia, mas de cooperação entre os players de mercado, né? Então... Você que está começando agora, está abrindo, sei lá, está vindo um fundo lá de fora, quer montar um banco no Brasil, quer montar uma corretora, quer montar, enfim, não interessa, tem que procurar... Comece pelas associações, comece filiando as associações, né? Eu acho que isso confere um selo, confere dá um carimbo de que você faz parte, você é um membro daquele ambiente e, portanto, você vai ter seus objetivos muito mais bem representados. E o acesso que você tem de assessoria técnica para te ajudar. Sem dúvida. Você vai ter essa base. O benchmark é um negócio, assim, surreal, né? Você tá lá na sua rotina do dia a dia, tomando porrada de um sistema... com dificuldade de recrutar pessoas, com dificuldade de conseguir botar alguma coisa para rodar na instituição, se o cara vai para uma reunião dessa, vai para um comitê desse, ele escuta o par dele de mercado. O que eles estão fazendo? Exato. Como é que eles estão resolvendo o problema? Exatamente isso. Né? É exatamente isso. E você falou um ponto interessante, por exemplo, o Banco Central agora, no dia 28 agora, vai fazer uma apresentação sobre o IFX. 28 de junho, viu, pessoal? Se você junho. estiver assistindo isso. Porque pode assistir em outro momento. 28 de junho, obrigado. Ele vai fazer exatamente uma reunião porque eles estão mapeando como o mercado está se comportando com relação ao IFX. Boa. Então, as associações estarão lá e os bancos estarão lá. Quem não está numa associação... Quem está na associação já fica mais difícil de participar. Então, a importância de a gente observar o mercado, né? Outro ponto, Roberto, se eu posso aqui mencionar, Por né? favor. Eu tive o privilégio de ter você mesmo apresentando, né? A Logcomex, né? Com uma baita solução. Você falou de comércio exterior, é importantíssimo. Nós levamos, né, a Roberta Figueiral para falar na Febraban para os bancos, para eles entenderem o privilégio que é ter uma solução integrada de business intelligence, o pessoal de produtos, para conhecer de quem as empresas estão importando, para quem estão exportando, qual é o modo, né? Se é marítimo, se é aéreo, se é ferroviário, se é rodoviário, enfim, entender os volumes e também como isso ajuda no controle, especialmente para os bancos que fazem ali o pagamento antecipado, que a gente sabe que é onde tem mais problema de lavagem de dinheiro, possível lavagem de dinheiro, para você controlar depois as DIs, tudo. Sim. Então, você vê, na Febraban, a gente tenta trazer todo esse viés, né? O viés da importância do comércio exterior, a parte internacional e o contato com as outras associações. Mas, especialmente, o nosso relacionamento com o Banco Central é espetacular. Assim, realmente, o Banco Central dá muita atenção. O DESIG, o DECOM, o DEREG. Enfim, o DESIG é o departamento lá de monitoramento, né, que fica no sul. O DECOM é o departamento de conduta. Então, a gente está muito conectado com esse mercado e, realmente, acho você que quer começar, realmente, como a Roberta colocou aqui, né, importante estar ligado em alguma das associações, porque, de fato, as associações representam os pleitos dos seus associados perante as autoridades. É isso que é nosso trabalho. E aproveitando um gancho do que você comentou, você falou do projeto de lei que você trabalhou. Acho que foi um assunto que a gente falou durante toda essa temporada, que ainda é recente, o que a gente chama de novo marco cambial. Então hoje todo mundo vê bonito, Lei 14.286. Conta pra gente a sua visão, o seu trabalho. Que trabalho é esse desde projeto de lei, as resoluções, as consultas públicas? Conta pra gente um pouco sobre essa consolidação e a sua visão sobre a Lei 14.286.
286 e essa inovação do mercado cambial. Obrigado. Assim, eu acompanho o câmbio desde a década de 80, então eu tive o privilégio de ver desde a CNC mudando para a RMCC em 2005. Em 2006, a gente vem lá com o Conselho Monetário Nacional abrindo para que os exportadores pudessem ter, né, conta no exterior e deixar uma parte do recurso. Em 2008, a gente vê uma evolução, o Banco Central permitindo, né, que os exportadores deixassem 100% do recurso lá fora. Então, a gente foi vendo uma abertura do câmbio, mas ainda o câmbio muito burocrático, né, burocratizado. E aí eu pude acompanhar todas as mudanças, 2012, depois de 2013, a gente tem lá as novas circulares, 3690, 691, 89, 90, e isso já estava melhorando, mas ainda num esquema e num estilo muito antigo. Então, o Banco Central, o Damaso sempre diz que ele esperou a oportunidade certa quando ele percebeu que havia chance para fazer a grande mudança do câmbio. Eles entraram em 2019 com esse projeto de lei. A gente acompanhou tudo, acompanhou inclusive com o Congresso Nacional. Nós demos suporte para o deputado Otto Alencar Filho, né, que fez a relatoria. Então, a gente foi acompanhando com a comissão, com a squad de câmbio, Febraban muito próxima, dando todo o suporte. E o nosso trabalho foi exatamente, quando a gente olhava o projeto de lei, era fazer críticas ou indicar melhorias. Algumas coisas a gente conseguiu, outras não. Mas o fato é que a gente estava totalmente integrado. Até no momento que foi ali aprovado, aí teve gente que pediu emenda, a gente foi acompanhando, difícil para conseguir aprovar. Mas aí, quando aprovou, tinha aquele período vacatio legis, que a gente chama, que é de 1 ano, né, para poder implantar. E muita expectativa, né? É bom lembrar que esse projeto é uma grande revolução, porque ele resume de uma forma principiológica, né, numa lei principiológica, 100 anos aí de história, legislação, né? E mais de 40 instrumentos consolidados de forma principiológica, como eu falei. E aí, após isso, a gente acompanhou as regras infralegais, que começou com a resolução BCB 277, e aí nós trabalhamos, como eu falei anteriormente, a gente trabalhou em cada cláusula, discutimos tudo, fizemos várias reuniões. Aliás, o Banco Central agradeceu muito, né? Eu realmente tenho um carinho muito grande por essa turma, né, do DEREG, assim, eles são muito atenciosos conosco e agradeceram muito todos os inputs que a gente deu, porque algumas coisas de fato melhoraram, o comando não estava tão claro, então a gente conseguiu lembrá-los de algumas coisas. A gente teve na reunião com o Damaso na Paulista, explicando algumas coisas que ele queria entender. Por exemplo, o projeto, ou a própria lei, e depois com as resoluções infralegais, traz uma grande diminuição de códigos de finalidade. E para você que está começando, o que é o código de finalidade? É um código que mostra a razão, o propósito da remessa ou do ingresso do recurso. A gente tinha mais de 300 códigos no passado. A fundamentação econômica, né? Exato. A que se refere? É uma importação, uma exportação, uma remessa, um pagamento de frete? Esse código mostra ao Banco Central a que veio essa operação, né? E aí, eles reduziram para 143 códigos hoje. Então, nós temos 10 códigos ou antigas naturezas de câmbio para operações até $50 mil. E eu acho que isso foi um grande avanço. Por que o Banco Central fez isso? Porque eles perceberam numa estatística que 94% das operações tinha ticket médio até $50 mil. Então, eles falaram, vamos simplificar o câmbio fazendo 10 códigos de finalidade para operações até $50 mil. E aí criaram 95 para operações acima de $50 mil e 36 para o anexo 5, que tem o IFX, que tem interbancário, arbitragem, operações especiais, enfim. Então, o Banco Central já conseguiu melhorar com isso as razões, os códigos pelas quais as operações são classificadas, né? E tem o propósito de diminuir ainda mais, mas isso vai ser um trabalho nos próximos 2 anos. O Banco Central, nesse trabalho também que a gente achou muito interessante, foi a exclusão da palavra contrato de câmbio. Acabou o contrato, ele mudou a dinâmica, a formalização. Agora você não precisa mais do contrato de câmbio. Você simplesmente precisa... As instituições estão fazendo um contrato master e a partir desse contrato master, guarda-chuva, ele fica guardado. O que representa a formalização? É a troca de informações, é o consentimento.
Então, o que é o consentimento? É tudo que o cliente manda referente àquela operação. É a gravação feita na mesa, é o que ele entrou numa plataforma. Que traduz a realidade da operação. Traduz a realidade. E não precisa mais assinar mais nada. Não há necessidade de assinatura. Ou seja, o banco tem que mandar depois o anexo 1 da 277 com os dados da operação. Vira igual uma operação de bolsa, derivativo. É o comprovante. Só que é interessante, eu falava no evento ontem, inclusive, para clientes que o aculturamento leva tempo, né? Tem empresas que ainda pedem o contrato. Então, tem a música do Só Pra Contrariar, né? Que fala, Exato. o que eu vou fazer com essa tal liberdade? A liberdade é um problema. Nossa, é perfeito, Não é? perfeito. Eu falo, tem que tocar a música do Só Pra Contrariar, né? Exato. Porque assim, o que eu vou fazer com isso agora? Meu Deus, mas é sério mesmo que eu não preciso? Não, mas é melhor ter. A gente vê um movimento desse aculturamento do mercado que passa por um processo educacional também muito grande. Exato. Das duas pontas, né? O cliente, quer dizer, o contratante ali, né? O importador, o exportador, o prestador de serviço, enfim. Sim. Ele acha que se ele não tem um contrato de câmbio, então deve ter alguma coisa muito errada. Né? Meu tem Deus. cliente que não tá seguro. Eu Exato. quero, porque eu quero grampear, né? Com o meu processo e arquivar, sabe? Deve Apresentar se alguém pedir. porque vai que me pedem isso, né? E aí, vamos lá. A gente tem alguns bancos ainda que, meu Deus, como eu vou fazer essa virada de chave? Exato. Aqui meu controle é um pouco diferente, porque é engraçado, a gente fala com os bancos, né? Quando o regulador fala assim, olha, você deve adotar todas as medidas para conseguir comprovar o consentimento do cliente. Exato. Você deve adotar todas as medidas de compliance para mitigar o risco. Exato. O banco fala, quais? Não, quais você que fala, amigão. Exato. Quais para você? Quais? Exato. Você vai trabalhar com exportação de gêneros alimentícios para o Irã? Sua curva é uma. Você quer só trabalhar com um importador que faz ali produtos A sem... abordagem baseada em risco. Né? Então, Exato. e aí você olha para a instituição, ela fala, meu Deus, é que a gente não sabe como vai ser a fiscalização, a gente não sabe como é que o Bacen vai ser. Gente, parece que o Bacen tá muito mais relaxado assim, não aí. Relaxado, relax, ele tá tranquilo com esse dispositivo legal, ele tá em paz com o dispositivo legal. Exatamente, ele quer que isso Ele aconteça. quer, e os bancos estão ainda neuróticos, as pessoas Eu estão gostei de uma neuróticas. palavra que o Marcelo falou, que foi o aculturamento. Sim, acho que é esse momento. sim. Porque eu tenho dito na sala de aula, quando eu converso com as pessoas, falei, olha, eu vivi para ver um momento em que essa janela, o regulador... Inverteu! Ele está puxando a inovação. Ele está esperando a inovação Ele tá puxando a da instituição flexibilização. financeira. Interessante, né? Que é a cara do Roberto Campos Neto, né? Ah, Que pera pra lá. mim Para tudo, dá licença, o melhor Marcelo, agora. banqueiro central que eu já vi. Tenho que Não só tomar. você, né? O mundo premiou. Não, mas aí vamos lá, Vamos né? lá. Tenho Roberta, que fazer, não posso. Esse intervalo. Esse intervalo, vamos lá. Você, meu amigo, minha amiga, que está vendo o nosso podcast aqui, faça esse podcast chegar a Bob Fields, mais conhecido como Roberto Campos Neto, o presidente dos presidentes do Banco Central. Nos Pra ajudem, que, amigos. Né, para que ele gentilmente aceite falar com esse time aqui de réis mortais, né? Réis mortais. E também aproveito para te pedir, para não ser muquirana, deixar o seu like, curtir, ativar o sininho. A gente vai fazer uma pausa estratégica, a gente está caminhando para... Hoje é o penúltimo episódio. A gente vai fazer uma pausa estratégica de 14 dias para a segunda temporada. Então, dá aquela força, tá? Contamos com você. Voltemos à programação normal, por favor. Marcelo, aproveitando, a gente falou agora sobre educação. Boa. Esse processo vai passar por educação. Educação está no seu sangue, no MBA. Mas tem um projeto muito legal que hoje você é coordenador e docente e que muita gente ainda nem conhece. Eu acho importante a gente falar que é a certificação FBB 600 da Febraban. Perfeito. Conta o que é esse trabalho seu de coordenador e docente dessa certificação e qual é o objetivo da Febraban Educação com ela. Excelente. Obrigado pela pergunta. Assim, a Febraban Educação tem realmente vários cursos preparatórios, várias certificações, e uma delas é a FBB 600. Tive o privilégio de, 2 anos atrás, olhar essa certificação, conhecer esse material e me apresentar como professor, e eles me colocaram, a princípio, para olhar o material. Foi quando eu decidi revisá-lo praticamente inteiro, para adequar, inclusive, as novas mudanças, já que eu estou no olho do furacão, vejo tudo o que acontece, então eu traria um conteúdo mais atualizado. Então, hoje eu coordeno os professores, inclusive
Evandro, você é um dos professores. Prazer. Aliás, a gente tem o privilégio de ter o Evandro dando aula em capitais internacionais. A gente sabe, como você sabe, desse assunto de forma como ninguém. E nesse contexto, a ideia da Febraban Educação é melhorar, né, o conhecimento das pessoas de mercado. É mais do que as pessoas ficarem lá 14 noites e só para passar na prova. Não é só tirar a certificação. A gente, de fato, traz conteúdo atual para que as instituições tenham pessoas mais preparadas, com conhecimento mais amplo e moderno e atualizado do que está acontecendo nesse mercado, né? Então, ela é muito interessante, a Febraban Educação, porque a gente tem quizzes, tem o Kahoot, a gente tem o pré-teste, o pós-teste, né? Então, Evandro sabe... É uma aula divertida, é uma aula gostoso. É muito gostoso ensinar e a gente tem tido muito sucesso com um nível de aprovação alto, tanto aprovação para quem tira o certificado, como aprovação do curso. Eles têm dado, os alunos têm dado notas altas. A gente tem os cursos in company, então tem grandes bancos que mandam 25 pessoas por mês ou a cada 2 meses, e tem as turmas abertas. Então você que quer aprender câmbio, quer se certificar, quer ter uma certificação, você pode também entrar nos cursos abertos, não só de câmbio. A gente tem várias outras matérias que a gente também tem ótimos professores. E a ideia é que essa certificação seja como é a certificação da Ambima, CPA 10, CPA 20. Então, a gente pretende aprovar na diretoria executiva da Febraban, que é formada pelos presidentes dos bancos, né? E outras pessoas que participam também, para que ela seja uma certificação obrigatória. Porque quem trabalha em câmbio precisa ter conhecimento. Demorou. Muito conhecimento. Demorou. Muito. Porque senão faz besteira. Eu tenho histórias, né, no passado, por não conhecer carta de crédito na época. Nossa. Bem, eu gerei lá um prejuízo de uma operação porque eu não sabia como preencher um dos campos, que é o campo 41 da MT-700, que é a mensagem de abertura de carta de crédito. Se eu escolhia by payment, by acceptance, by deferred payment, by negotiation, by mixed payment. Sabe o que eu fazia na época? Menino, eu falava, hoje eu vou escolher essa aqui, amanhã eu vou escolher aquela ali. E aí um dia deu problema. Claro. É óbvio, porque se você não sabe o que você está fazendo em câmbio, você Nem pode sempre a sorte está a seu favor. Exato. Ou você pode gerar problema para o seu cliente. Então, nosso curso tem a intenção de realmente preparar os profissionais. Né? Cara, e essa é uma iniciativa que parabenizo, não só a Febraban, Sim. mas todas as associações que estão e federações que investem em qualificar, porque a conta não fecha. Você vai falar com o diretor, com o superintendente, com o gestor, ele sempre tem vagas lá abertas há um tempão, né? Não acho gente qualificada, me recomenda uma pessoa, me dá um aluno seu, me dá um mentorado, me dá qualquer coisa, e aí eu vou só olhar para o mercado e eu estou buscando recolocação, faz um ano que eu não acho nada, que eu não trabalho, faço? o que eu faço? Então, aí eu tenho dois olhares. Eu acho legal, parabéns, Febraban e todos que investem em educação. Como professora, tem que gostar, né? Disso. Você também eu faz isso, né? curto, né? Dou aula no MBA de câmbio, então eu gosto disso aí. Então, tem que ser. Mas, por outro lado, e eu falava com a minha turma ontem sobre isso, o profissional não pode terceirizar para a instituição onde ele está a responsabilidade do seu desenvolvimento profissional. Exatamente. Quando você terceiriza, porque eu estou num lugar que você não sabe, para conseguir aqui uma ajuda de custo. Quando você terceiriza, então é por isso que as coisas não dão certo. O profissional que trabalha no mercado financeiro, ele é um produto no mercado. E aí, assim, gosto de analogias, né? Você sabe que minhas analogias são sempre esdrúxulas. É como um supermercado, né? Quem é que está na prateleira do meio que está mais à altura do consumidor? É o produto que teve um melhor processo de venda, que a marca pagou para estar ali, que a marca investiu em embalagem, e ela está ali à altura do consumidor. Quem é que está lá embaixo, lá perto do pé? É a marca que tem um rótulo esquisito, é a marca que não está evidenciada, e às vezes o produto que está dentro da embalagem pode até ser melhor. Pode. Exato. Só que ela não investiu nesse processo. Sim. Então, não terceirize a responsabilidade que é sua como profissional do mercado financeiro de se manter atualizado. E, especialmente no segmento de câmbio, se você trabalha na tesouraria, o que me interessa saber de aspectos comerciais do negócio?
Tudo. Se você trabalha no back-office, não, porque eu tenho que saber de legislação de prevenção à lavagem de dinheiro. Exato. Precisa. Precisa. Então, é multidisciplinar mesmo. Multi. É impressionante. Na turma que eu tô dando aula do MBA de câmbio, tem uma moça que fez... ela é fonoaudióloga de formação. E aí a gente começa a perceber o quanto tem gente que é formada assim, em diferentes... O câmbio recebeu muita gente. O câmbio recebe muita gente. E demorou para o câmbio, assim como a Ambima tem e outras áreas do mercado financeiro tem, para ele ter uma certificações que sejam obrigatórias. Exato. Você não pode pôr o pé nesse parquinho, se você não souber quem é o maior menino, quem é o maior menino, quem que é o dono da bola. Exato. Sabe? É importantíssimo isso. Não, importantíssimo. muito. Essa muito certificação, assim, para mim, devia ser condício sine qua non. Sem ela, você não entra. Eu vou até fazer um comentário, porque existem duas hoje no mercado, né? Porque a Bracan também tem. Sim, e elas excelente. elas não competem entre si. Não. Eu dou aula nas duas, Sim. eu vejo que Exato. uma é base fundante da regulamentação. Essa é a da ABT, lá da Exato. Bracan. É mais regulatória. É regulatória e você precisa dessa. Exato. Enquanto a FBB 600 é prática Exato. e abrangente, porque Exato. trata desde uma operação pequena até uma operação de trade finance. Exato. Então, pega essa amplitude que a Roberta tá falando. Então, assim, qual eu tiro? As duas. Se puder, Se você as duas puder, vai as ficar mais duas. completa, né? Exatamente. Sem dúvida, sem dúvida. E um ponto só, se puder fazer Por uma favor. propaganda, a Febrabantec está chegando aí semana que vem. Eu tô lá. Eu também, Exato. Dia 26 eu estarei num palco lá da Febraban Educação, exatamente falando. O Evandro também estará, né? Estarei. A gente estará falando um pouco sobre soluções tecnológicas e inovações que o novo marco, né, cambial permite, e falar um pouco também da certificação. Aliás, você vai estar com um grande amigo nosso lá também, né? O Thomas Geraldo, Thomas Geraldo. superintendente do BS2, é nosso... já foi abraço diretor aí, do nosso Thomas. comitê. Querido Thomas. Querido ele Thomas, que é um dos caras mais brilhantes desse Sim. mercado. Programa saudosista hoje, hein? Ó, só mandando abraço para amigos queridos Beijo, aí, ó. Thomas. Thomas, eu sou seu fã. E ele é um professor para mim, então o Thomas eu tenho um... Sim, quando eu tenho dúvidas, é um dos caras que eu consulto, né? Ô, Evandro, eu não sabia. Você vai palestrar no Febrabantec? Eu vou. No dia 27, Mas às você 11h30 da manhã, vou conversar com a Bianca, da Febraban, Sim. que é do Departamento de Inovação da Febraban. Nós vamos excelente. conversar sobre Drex. Mas tu tá Possibilidades, metido, hein? ó. Bacana, viu? Eu tarei, eu tô mais pobre, tô só expondo, só tô com um stand Vamos lá, lá. entendeu? Que tá? isso. Mas, Que pô, isso. pelo amor de Deus, vocês Estaremos lá. estão muito chique. Tô bem feliz Nos hoje. bastidores vou pedir um autógrafo, não sabia que você era assim. Então a gente troca, Ó, só se for, né, Marcelo? Exato, Caramba! Só se for pra trocar. Aproveitando, Marcelo, o que você pode falar, né? Sim. O que tá rolando nesse momento de DEREG, de Banco Central? O que é o momento da gente estar de olho da parte de regulação prudencial? Eu acho que agora é importante, em dezembro, nós colocamos os bancos na mesa para preparar os pleitos, porque o Banco Central pediu sugestões para mudança do mercado interbancário. Então, o mercado interbancário precisa mudar, tem coisas muito travadas, tem um modo assim, old school, que não está totalmente conectado com todas as inovações, com tudo que se tem do novo marco cambial. Então, este ano vai sair uma consulta pública no segundo semestre sobre o mercado interbancário. Bacana. Então, a gente deve ter grandes propostas aí, uma melhoria de fluxo do interbancário, permissões que hoje você não pode, por exemplo, alterar uma operação, você não consegue cancelar, você não consegue liquidar antecipadamente. Então, tem uma série de pleitos que os bancos fizeram, tá? Mudança de grade de horário, possível mudança, extensão de grade horária, né? A gente está num mercado bastante intenso, dinâmico, que praticamente em pouco tempo terá 24/7, né? A gente já tem meio que tipo de PIX internacional, né? Você vê algumas soluções, o mercado precisa adaptar. O segundo ponto é o investidor não residente. A 4373 está sendo revisada. Nós estamos, neste momento, preparando os pleitos que os bancos estão fazendo para simplificar o mercado de investidor não residente que investe em bolsa, né? Porque hoje você tem a grande conta de não residente, a CNR, que você é uma conta de não residente, mas ela te limita. Ela é uma conta, como a legislação diz, que ela é igual à conta de residente agora.
Mas quem vai investir só pode investir em poupança ou CDB da própria instituição onde tem conta, né? Então, tem umas limitações. Você pode fazer pagamento em território nacional, estrangeiro, mas ele não pode, por exemplo, investir em bolsa a partir da CNR. Tem que entrar pela regulação da 4373, aí tem que abrir uma outra conta por causa da corretora. Então, o que tem que prestar atenção? Exatamente essa conexão entre a conta de não residente e o método da 4373. Então, isso é um ponto assim que a gente está estudando para sugerir melhorias e, quem sabe, melhorar o investimento em pessoa física. Porque a pessoa física que está no exterior, quer investir na bolsa aqui, ela ainda precisa do custodiante, do representante, ela tem custos que não fazem sentido. A pessoa jurídica, ou quando entra um fundo, né? Aquela conta ônibus, né? Ou quando entra um fundo de investimento, aí você ainda dá para você diluir um pouco isso, mas quando é a pessoa física, então sai caro. Então a revisão do mercado de não residente, o IFX é uma coisa que o Banco Central vem aí com realmente, até a gente comentava, né? Então, o Banco Central vem provavelmente com algumas mudanças, né? Especialmente a regulação permite você fazer operações com IFX dentro da estrutura do CNR, mas o Banco Central tem algumas preocupações com relação à transparência da operação. Então, o não residente está fazendo um pagamento a partir de uma conta de um banco. Imagina, o Bank of America tem conta aqui num banco. Vai fazer pagamento para um prestador do IFX que vai fazer pagamento final, para um beneficiário final. Ou vice-versa, o caminho de inbound ou outbound, né? O Banco Central tem preocupações. Então, ele quer melhorar o comando no IFX para ter, de fato, uma maior transparência, né? Então, a gente tem preocupações com isso. Outro ponto importantíssimo, ativos virtuais. Você sabe que o mercado de câmbio está muito dinâmico e muito diferente. Antes, você tinha saída de recursos só pelo mercado primário. Tirando a interbancária entre os bancos, mercado primário. Agora, a conta internacional ganhou um poder enorme. A remessa de stablecoins, 80%, de 80% a 90%, das remessas que são feitas como ativos virtuais são de stablecoins. E o que está acontecendo? As empresas e pessoas estão mandando dinheiro para fora e, a partir dessa conta, elas mandam para carteiras digitais ou vão lá, vão comprar tokens, ou elas vão fazer pagamentos lá fora que o banco aqui não acompanha mais, o underlying transaction, que a gente chama. Ou seja, você não sabe, em vez de ele pagar um serviço aqui com câmbio tradicional, ele manda como stablecoin, de lá ele paga. Só que o serviço tem imposto. Tem um imposto de renda. Você entendeu? Então, a gente tem uma grande mudança que a gente tem que prestar atenção, especialmente pela parte do PLD e de compliance. A gente recebeu na Febraban agora o Tesouro Americano, estavam 4 representantes do Tesouro aqui, tinha o FAC e o pessoal e o Consulado Americano. E exatamente, eles vieram para falar de preocupações com o Irã. E nisso, os bancos levantaram, eu também levantei, como é que eles iam controlar os pagamentos via stablecoin. Nesse formato. Né? Então, eles estão muito preocupados com isso. E eu falei, o Brasil melhorou, criou vários canais. Então, você tem conta internacional, você tem stablecoin, você tem as próprias criptomoedas que você manda para as exchanges lá fora. Então, o mercado de câmbio está em grande evolução e mudança. Está um turbilhão. Turbilhão. E as contas de CNR também estão crescendo muito, porque o propósito da nova legislação foi dar conversibilidade para o real, aumentar a correspondência internacional e fazer com que bancos lá fora, para o real ser conversível, ele precisa fazer parte de portfólio de bancos no exterior. Ele precisa ser uma moeda que seja trocada em qualquer lugar. Cesta de moeda, Cesta de moedas. Então, a gente está preocupado exatamente de como é que vai funcionar, porque cada dia que passa, os bancos estão abrindo mais contas para bancos lá fora, mesmo com a dificuldade que os bancos têm, porque o estrangeiro ele tem que ter aqui um CNPJ, tem que ter a pessoa representante, tem que ter um CPF, ou contratar um escritório de advogado para ser o representante, né? Mas mesmo assim está fluindo. Então o mercado de câmbio vai mudar. Nós vamos ter, na minha opinião, menos remessas via câmbio e mais via CNR, ou se câmbio via stablecoins e lá de fora ele faz os pagamentos. Então tem que prestar atenção na parte de PLD, de compliance. Então, assim, e último, então eu falei de ativos virtuais, falei de CNR, falei de interbancário. O interbancário e o NR. Então, acho que são essas grandes frentes que a gente está de olho agora acompanhando ali.
marcando em cima. Gente, e isso é importante e é engraçado, né? Engraçado, né? Curioso, né? A gente tá falando sobre isso, porque quando a gente está conversando sobre inteligência de mercado, o banco fala, não, preciso aumentar a receita, eu preciso crescer, eu preciso ter mais cliente, eu preciso isso. E como é que você está traçando sua estratégia? Eu olho a CAN. Nossa. Tudo que você acabou de me falar é para provar que estratégia baseada em CAN não tem mais como funcionar. Não. Porque a CAN ela já não está mais refletindo Exato. a força que aquele seu cliente tem e que ele está procurando outros caminhos para fazer. Sim. Então, você fala, eu poderia usar pagamento com cripto, com alguma coisa assim, para liquidar uma obrigação de comércio exterior? Sim, não é ilegal. Não é ilegal. Exato. Não é um lugar onde você está lá na Deep Web negociando a morte de criancinhas. Você já Tá regulado. Tá regulado. Tá regulado. Né? Então, você fez um KYC? Você sabe se ele tem capacidade financeira para fazer isso? Essa mercadoria existe? Não é dual good? Você sabe para que ela vai ser utilizada? Você sabe a origem dela? Sei. Matou a charada. Exato. Então, o câmbio, como a gente conhece, é uma das opções de pagamento e de recebimento de obrigações, de contratos, de venda, compra e venda de bens. Uma das. E a CAN, já faz tempo, não reflete mais a realidade da movimentação financeira de uma empresa no Brasil. Não, exato. Ela Por isso não que a análise reflete. baseada em risco é tudo agora, né? É tudo. E se juntar com né, o software da Logcomex, ou Logcomex, né, que tem essa visão mais ampliada, você consegue ter, de fato, o comportamento daquele cliente. Precisa. Está importando? Está exportando? Qual a capacidade financeira? E aí, essa é uma grande mudança do câmbio, né? Não solicitar mais documentos para cada remessa. A gente quer. Então, os bancos estão criando regras de threshold, ou se não estão criando regras por segmento de negócios, ou aqueles clientes que eles conhecem muito bem a história. E é isso que o Banco Central quer. É menos documento, é menos formalização, né? Já está... Né, é a música só para contrariar. Exato. E é a liberdade que o Damaso disse. Gozado, eu pedia tudo antes, vocês reclamavam. Agora eu não libero, peço nada, vocês estão reclamando. Exato. Entendeu? É isso que eu te falo. E o cliente, a gente tem que parar para pensar sobre um aspecto que é o seguinte. O cliente, o consumidor, né, do produto câmbio, ele também está mais escolarizado. Então, ele também é um cliente profissional. Sim. Ele não liga mais, meu Deus, o que é tal coisa. Ele liga já muito orientado. Porque o acesso à informação, à educação dele também chegou. Ele está aqui no YouTube, está assistindo isso aqui, está aprendendo. Tá ouvindo. Gratuitamente, ele está aprendendo, ele está entendendo. Mais players estão chegando com a força do e-commerce, que é um mercado que ninguém olha para... Poucos bancos estão olhando para isso, o e-commerce está vindo, e é onde outras possibilidades acabam surgindo para essas plataformas de pagamento, enfim. E você precisa abrir sua cabeça para começar a entender, todo mês esse cliente opera do mesmo jeito, importando do mesmo lugar, por que toda hora tô perguntando para ele as mesmas coisas. Não faz mais sentido. Não faz mais sentido, você entendeu? Você já cumpriu o Know Your Client. Exato. Você já fez isso. Sim. Né? Então, essa... Olha, outra música me veio aqui agora. Ela tá musical hoje, que Ana. a gente grava sexta, sextou, né? Veio a música agora do Metallica, né? Como dica para os bancos, né? Open your mind for a different view, né? Isso aí. Entendeu? Exatamente. E nada mais importa. Abre sua cabeça, entendeu? Porque, inclusive, as fintechs estão chegando aí com muita tecnologia. E eles são os novos entrantes permitidos pelo Banco Central, né? Então, as IPs, enfim, há espaço realmente para muita inovação e menor burocracia. E usando a inteligência artificial, então... E eu tenho que ser o cavaleiro do apocalipse que ruma pro final. Esse papo de amigos. A gente ainda vai almoçar você. Então eu vou... Mas eu vou fazer uma pergunta. E essa eu faço pros dois. Porque, mas olha, eu não... Eu vou te colocar aqui. Vocês são inspiração pra mim porque quem não conhece o Marcelo, antes de alguém falar de YouTube... Já estava Roberta Fogueiral falando de comércio exterior há alguns anos, com todo respeito, tá? Há alguns anos, antes de alguém. Famosa. E o Marcelo sozinho falando de câmbio. Sozinho. Câmbio descomplicado. Fala pra mim o que foi esse projeto de influencer. Conta pra mim. Eu comecei eu falei, acho que eu vou
democratizar um pouco a informação naquela época, né, em 2021. Olha. Falei, eu vou começar a gravar aqui uns vídeos, né, falando sobre câmbio. Né? Eu falei logo no primeiro vídeo, você quer aprender um pouco sobre o que é o mundo do câmbio, eu vou começar a trazer aqui alguns vídeos. E comecei a gravar. Comecei a gravar sobre os princípios, né, do câmbio, o que era compra, venda, arbitragem, paridade. Comecei a ensinar um pouco sobre o que é isso, como cota a operação, como é que cota o spread, como é que um trader coloca o spread, né, em bips, em pips. Então, comecei a fazer esses vídeos e foi muito legal, porque, inclusive, eu fui... O Câmbio Descomplicado, teve gente que me encontrou para me contratar para aula de carta de crédito ou para aula de trade finance, tudo através desses vídeos. Sabe, federações do Nordeste, empresas. Eu cheguei a dar aula para traders que estão aqui no Panamá, estão fora dos Estados Unidos. Então, eu gostei muito de fazer isso. Era um projeto educacional que deu muito resultado, me expôs mais. Porém, eu parei de gravar assim que saiu a consulta pública 90 por questão de tempo. Por absoluta falta Sim, de tempo. Eu gravava, eu editava, eu subia, eu tinha que colocar tudo, não dava mais tempo. Mas eu pretendo ainda voltar com o Câmbio Descomplicado. Tem aulas lá sobre carta de crédito também, os primeiros passos de carta de crédito. Você tem um curso, né? Carta de crédito descomplicada. Que tema ácido que é falar de carta de crédito, São meia dúzia bons aqui no país que podem falar com propriedade, você está entre eles. Olha. Eu tive o privilégio de dar aula para muita gente já, né? Eu dou aula de carta de crédito desde 96. Meu Deus. E agora acabou de sair uma nova brochura 821 lá, que altera um pouquinho a 745, que eu já estou estudando para colocar algo no ar, né? Essa é a nova aí, o CP também. Então, mas é um assunto que você precisa de constante atualização e estudo. Então, o curso que eu dou, geralmente, são 6 noites, são 18 horas, né? São 18 horas, 6 noites de 3 horas, que fala de emissão, de conferência de documentos e o terceiro bloco de créditos especiais, né? Então, a gente fala carta de crédito transferível, back-to-back, revolving, né? Por tempo, por valor, red clause, green clause, enfim, a gente trabalha. E um pouco disso versus stand-by, porque tem muita gente que acha que carta de crédito stand-by é a mesma coisa, e não é. Garantias internacionais, né? Mas é isso, eu tenho um curso lá na Hotmart, né? E tem um site que é o lcdescomplicada.com.br, a pessoa entra lá e pode comprar um curso e fazer no seu tempo, né? E também acabo dando aulas, às vezes, para empresas que contratam, né? E se eu fosse contar as histórias para vocês, eu não acredito que eu já tive empresas que me chamaram para dar aula porque eles gastavam uma grana enorme com confirmação e a equipe não sabia preparar os documentos, criava discrepância. Falei, eu gastei 10 mil, 15 mil dólares aqui e minha equipe não sabe preparar os documentos para cumprir. Porque pensam que só olhando para a carta de crédito cumprir o que está escrito ali está ok. Não. Porque ela tem que ainda também considerar coisas que estão na brochura 600 que não precisa vir na carta de crédito, tem que ser cumprida. Então, resumindo, é isso. Ou seja, se você está procurando um curso de carta de crédito e aparecer um para você de 1 hora, 1h30, tá bem claro que você não vai aprender nada. Né? Eu acho que tá básico. Bem claro. Corre, bem claro. Corre, Bino, é uma cilada. Corre, Bino, é uma cilada. Pois é. É isso. Muito bom, muito bom. Você faz ou eu faço a última? O que você quer fazer? Eu faço. Que pena, não queria acabar, mas exato, eu tô vendo que tempo, eu tô aqui querendo continuar conversando, assim, tá muito tal. bom. Muito obrigado. Mas qual é a sua visão, então, futura? Essa é a última, a gente faz para todo mundo e é muito importante a sua visão. Qual é o futuro do mercado de câmbio para a gente acabar? Eu sei que o tempo está mais curto, mas eu vou tentar ser resumido aqui. Eu vejo um mercado muito mais desburocratizado, mais voltado para pagamentos mesmo. Acho que com o tempo as empresas vão entender e os bancos também vão passar a exigir menos documentos com sua análise baseada em risco. Apesar disso, eu vejo também os times operacionais diminuindo um pouco, né? Porque a gente tem esses outros canais que não necessariamente tem o fechamento do câmbio, mas eu vejo também profissionais muito voltados mais para PLD e compliance. Acho que o profissional de câmbio precisa necessariamente ter essa visão ampliada, não pode ser só voltado para a parte de câmbio. Eu vejo, como eu falei também, um aumento das remessas de stablecoins. Então, a gente tem que realmente ter muita
muita visão para isso. As contas internacionais, cada vez mais as empresas e as pessoas físicas vão usar suas contas. Tá tão fácil, né? Mandar dinheiro, né? Você cria sua conta internacional em 2 dias, já manda dinheiro para fora, já até investe pela Nomad. A Natália teve aqui, né? Exatamente. Na Nomad, eu invisto, por exemplo, em Nvidia, Netflix, Tesla, tudo lá pela Nomad. Então, hoje você vê uma abertura de mercado muito grande, né? Eu vejo também o aumento das IPs, que forem autorizadas como agente de câmbio. Eu acho que o Banco Central deu essa oportunidade desde julho de 23. As IPs estão trabalhando para conseguir suas autorizações, para fazer operações até $100 mil, a princípio por operação, né? Eu vejo um grande aumento disso, porque as IPs têm uma tecnologia, às vezes tem maior facilidade do que os bancos grandes e incumbentes conseguirem mover. Mas esses bancos estão trabalhando também para atender esse mercado. Para atender claro. esse mercado, porque eles, obviamente, né, existe uma competição, houve democratização, mas é importante dizer também que o Banco Central está de olho se as IPs, se as fintechs, quem for operar, seja como prestador de FX, seja como agente de câmbio, que eles cumpram todas as regras prudenciais. Olha, outra oportunidade de mercado se abrindo para o profissional da área. Sim, né? exato. Porque vai ser uma demanda do regulador. Exatamente. Eu vejo também bancos com end-to-end solution, né? Então, aquele banco que trabalha com Bank as a Service, Bank as a Compliance, fazendo onboarding no cliente, fazendo parcerias com correspondentes, isso aumentando cada vez mais, né? Trabalho fluido com remessadoras no exterior, com acordos com a Visa e Master, né? Você vê a Master e a Visa estão criando soluções que são concorrentes dos bancos correspondentes, porque eles estão oferecendo um valor mais barato para fazer os pagamentos internacionais. Os bancos estão começando a acordar mais rápidos, mais baratos, né? A gente vê uma influência enorme, né, de soluções de pagamentos via blockchain. Então, eu vejo isso muito, por isso que a Swift lançou o DPI lá e um monte de outras soluções, porque para tentar rastrear de forma online, porque a gente vê várias empresas de pagamentos que estão com acordos, estão conseguindo dar todo esse tracking, né, para o cliente. Eu vejo também um aumento das operações VFX, isso é natural, está crescendo a cada dia, né? Apesar da preocupação com ativos virtuais e com jogos e apostas, a gente vê uma regulação, né? O Ministério da Fazenda precisa agora regular essa questão das bets aqui, para elas terem conta nos bancos e poder melhorar um pouco isso, porque hoje usa as facilitadoras e ainda o pessoal fica meio preocupado, né? De você ver lá, né? No IFX você vê, às vezes, vindo a planilha, tem CPF de gente morta, os jogos e apostas. Beneficiários do Bolsa Família, do tem Bolsa tudo. Família, tem gente que menor de idade fazendo aposta, então os bancos estão trabalhando muito nisso. Eu também vejo uma utilização em processos de tokenização, a utilização do Drex futuramente, que você vai falar lá na Febrabantec, né? E uma melhoria também nas operações, como eu disse, do INR e melhoria também no mercado interbancário. Eu acho que a gente tem um futuro assim muito conectado com tecnologia, inteligência artificial e remessas mais rápidas e menos burocracia. Eu acho que é isso que o Banco Central quer para ter um real forte. Eu vejo um aumento da correspondência internacional, né? Os bancos tendo conta aqui para fazer pagamentos por interesse de terceiro. Acho que o Banco Central já facilitou bastante isso. E o Pix, que hoje não é mais ou menos um Pix, quando você vê a Nomad de uma conta para outra, o Wise de uma conta para outra sendo meio que um Pix internacional, ainda não é o Pix mesmo internacional. Perfeito. O Pix internacional vai ser um arranjo, que também eu vejo isso para o futuro próximo, um arranjo onde os entrantes, né, os bancos lá de fora e os bancos daqui, entrem e estejam dentro do sistema, como é o Pix aqui, que foi um sucesso. Né? Mas o último ponto que eu quero falar é sobre as remessas em yuan. Você vê que você tem um banco como o Bocom BBM, que ele tem conta na CIPS, ele faz pagamentos 24/5. Então, hoje, empresas estão querendo fazer pagamento real para yuan direto, sem passar pelo dólar, já estão usando esse banco, que inclusive está terceirizando para outros bancos uma conta na CIPS, uma sub-account dentro da conta dele, para fazer pagamentos para os chineses e receber pagamentos chineses 24/5. Dentro de um programa. Isso. Então, isso é fantástico. A gente teve o Pedro Caldas falando lá, eu chamei ele para falar, ele é do Bocom, para falar para nossas relações internacionais, como eles estão crescendo, e já tem banco testando isso. Ou seja,
você paga um spread menor, porque você vai direto de yuan Não para tem reais. duas conversabilidades, né? Uma só. Exato. Você também consegue pagar numa sexta-feira à tarde um chinês. Quando que você conseguiria numa tradicional? E o container ficaria parado lá o final de semana inteiro. Exato. Eles precisam conhecer de Comex e de... Olha lá, ó. Então, hoje o mundo de câmbio. pagamentos, o profissional de câmbio também tem que se especializar em pagamentos, entender como é que está funcionando essa questão, né, das IPs e dos pagamentos e entender esse movimento. Sim. Esse movimento veio para ficar e enquanto o ICBC, que é outro banco chinês, está tentando ver a questão da clearing, que já na Argentina já funcionou, aqui ainda não tem, o banco que tem acesso a CIPS faz pagamento CNY mainland, né, não para Hong Kong, mas faz pagamento já. Então, empresas que importam da China ou exportam para a China já estão procurando. Estão procurando isso. Sim, e quando eu falo com os bancos, só para a gente fechar essa, que acho que essa tem que ser matéria de segunda temporada. Exatamente. Quando a gente conversa com os bancos, que a gente fala, olha, deixa eu te contar aqui, quando você faz as buscas e você olha para os dados fazendo esse filtros, tá aqui a quantidade de importadores e exportadores que estão buscando fechar câmbio em yuan. Exatamente. Então, é moeda exótica. Então, assim, para você sai do convencional. Isso só cada vez mais confirma que quando eu quero fazer negócio com importador, com exportador, aquele discurso de meu spread é o melhor, minha tarifa é zero, meu atendimento é personalizado, você pode pegar tudo isso num papelzinho assim e jogar no lixo. Porque esse conhecimento técnico de criar esse desvio, você muda o jogo do resultado na instituição financeira. Total. Você muda o jogo. Exato. Muda o jogo sem dúvida nenhuma. O yuan, a gente fala, o yuan geralmente é mais chamado da moeda espécie, mas é o renminbi, né? Sim, o é o yuan, né? É yuan. O renminbi, o pessoal está procurando muito. Os bancos já faziam, mas agora é diferente. Uma coisa é você fazer um câmbio de renminbi. Sim. Outra coisa é você já ter um pé dentro da Câmara Chinesa lá de pagamentos e o banco está lá podendo pagar 5 horas da tarde numa sexta-feira porque ele tem funding lá em yuan ou renminbi e ele já paga localmente. Então, exatamente. a gente está tendo uma grande mudança aí de cenário. A mudança só começou. Acho que o nome desse episódio podia ser A Mudança Só Começou. Só começou. Temos um futuro brilhante pela frente. Que bom. Marcelo, super obrigada novamente pela sua generosidade de vir aqui dividir conosco aí essas perspectivas de mercado. Novamente, estender os agradecimentos também à Febraban por ter cedido você. Evandro, super obrigada. Sempre. Obrigado, Rô. Obrigado, meu amigo. É um prazer estar aqui. Obrigado. E para você, a gente se vê. Esse é o penúltimo episódio da primeira temporada do nosso podcast Câmbio Desligo. E a gente se vê no último episódio da temporada, né? Para fechar com chave de ouro. E a gente se vê, então, no último e próximo Câmbio Desligo.